O Grupo Refinaria ele surge em 2007, 2008. Ele surgiu em torno da construção da peça Espelho, né? Eu e a Ana dirigiam uma leitura dramática dessa obra e a gente decidiu montar esse espetáculo. Aí a gente considera o começo, né, do processo formativo do Grupo Refinaria Teatral. Outras pessoas acabaram entrando no grupo e acabou virando nossa pesquisa principal, assim, né? O trabalho de presença do ator, o trabalho de desenvolvimento técnico, essa questão da expansão energética, do domínio de ferramentas corporais. Todas as peças do Refinaria Teatral são autorais. A gente trabalha sempre temáticas onde discutem a questão do opressor e do oprimido, e porque um dos nossos objetivos é sempre trazer provocações, trazer essas provocações no caso. Ao longo desses 12 anos de grupo, a gente tem 8 obras. A gente tem a peça Espelho, a montagem e remontagem, Pragas, Vovô Chan, Menina Sara, Inexistência, Porque as Mulheres Choram, Made in Brasília e Peregrinação. E a obra que não estreou por conta da pandemia, Yandembaretê. A gente está sempre num trabalho de formação constante, ele meio que acontece de uma forma orgânica. Não raras vezes os nossos alunos acabam treinando com a gente. Alguns já foram convidados para fazer parte de algumas das nossas obras, trabalhando, ensaiando, onde é parte da nossa pesquisa, é um ganho para a gente como pesquisador dar oficinas, porque a gente aprimora a técnica, a gente experimenta. Os atores principalmente, né? Porque quando a gente é conduzido pelo encenador, pela direção, pelo Daniel, a gente tem uma percepção. A partir do momento que você começa a trabalhar e ensinar essas técnicas, a gente passa a ter um domínio maior. Então, organicamente, vai surgindo um trabalho de formação, onde a gente começa a ensinar outras pessoas e essas pessoas começam a agregar ao grupo. E um dos processos que a gente faz, que a gente trabalha bastante, é quando a gente junta as turmas e a gente começa a trabalhar as temáticas, né? E fazer as provocações nos alunos para ver também diferentes pontos de vista em relação àquele contexto, né? Aquele conceito. O grupo acredita muito no processo de formação através de intercâmbios, né? Através da troca. Então o grupo já participou de alguns festivais, algumas mostras nacionais e internacionais com esse intuito. Fizemos muitos amigos, muitos parceiros ao longo desses mais de 12 anos de trabalho. E é engraçado que dentro desse processo formativo surgiu também um método de trabalho, porque a gente acaba testando a temática e essas provocações sob o ponto de vista dos alunos também. A gente joga os estímulos e as provocações e apresenta os conceitos que a gente tem, e eles apresentam os conceitos que eles têm, e juntos surgem ideias, surgem composições para a cena. Então, acabou que se tornou um método de criação nosso. Aquilo também nos alimenta para a criação das nossas peças. Apesar do grupo apresentar em diversos locais diferentes, desde o ano de 2012 o grupo tem sede, né? E atua principalmente na zona norte da cidade de São Paulo. O grupo também trabalha com bastante ações de formação de público, realiza mostras, oficinas sobre o processo de formação, treinamentos para atores e não atores também.
onde a maioria dessas ações acontece na região norte da cidade, na Vila Aurora, né, um local onde aqui na região nós somos um dos poucos teatros de grupo que abre o seu processo para o público, na sua maior parte das vezes de forma gratuita ou com ingressos pagos quanto puder. Na América Latina, nos diferentes países que a gente foi, a cultura é muito distinta, né? E tudo agrega um conhecimento incrível. Que nem na Venezuela é um outro processo, é diferente. Você vê a questão da luta, você vê como a política e o teatro eles estão completamente ligados. A gente vê um movimento cultural intenso. A gente viu ali nos lugares onde a gente estava, no estado em que a gente estava. No México, a questão a gente foi para estudar a opressão do gênero feminino e nós, as mulheres que estavam no grupo, todas nós, a gente sentiu, a gente viveu essa opressão de gênero que tem os mesmos dados que o Brasil, mas é completamente diferente. O grupo teve uma atuação relativamente ativa, né? Realizando e participando de mostras, cursos, oficinas, intercâmbios com diferentes artistas, apresentações teatrais, receberam na nossa sede também diversos grupos com distintos projetos. Então, foram esses 12 anos aí bem intensos de trabalho, né, e de criação, e que acabou resultando aí num repertório de obras, né, de 8 obras, uma investigação de uma estética que a gente chama de teatro marcial, né, e as suas variações, algo que a gente vem constantemente na busca, na investigação sobre essa pesquisa que é pilar dos trabalhos do grupo, buscando essa relação, essa investigação desse trabalho ritualístico, né, com teatro, com performance cênico, né, nessa relação de trabalho árduo através do corpo para gerar uma atmosfera energética, uma atmosfera mais aprofundada da atmosfera sensorial, né, num processo de condução a partir do momento dessa abertura. E para ilustrar um pouco dos nossos trabalhos, né, do trabalho artístico, agora a gente vai mostrar algumas ceninhas de algumas peças que o grupo criou e apresentou ao longo desse período, para que vocês possam entender um pouco melhor do trabalho artístico do Grupo Refinaria Teatral.
Meio que ativa o recurso técnico. Meio que ativa. Então ativa o meio. Para acionar o recurso técnico desejado, escolhido. Os políticos safados roubam nada que temos só para ficarem mais ricos. Se espalha por aí. Nossa! Perdi-me no meio do caminho. Voltei. Como catarata, livrei-me.
começo de 2020, a gente estava finalizando o processo da construção da nova obra em Ibarretê. A gente já tinha praticamente acabado a produção da peça, estávamos nos ensaios finais, né, para ensaios gerais, para poder fazer a apresentação. A gente já tinha tirado as fotos de divulgação, já estava começando a fazer a divulgação, já tinha saído em alguns sites. E nesse processo, mais ou menos há 2 semanas mais ou menos antes de estrear a nova obra, a peça em Ibarretê, é decretado estado de calamidade pública, né, devido à pandemia do Covid-19, do vírus, né, Covid-19, que fez com que a gente cancelasse as apresentações. E desde então, né, desde o mês 3, que seria o mês de estreia, o final do mês 3, sem apresentar e sem ter essa relação contínua que o grupo tem, né, de treinamentos, de trabalhos coletivos. Esse processo da pandemia foi um choque porque a gente estava 15 dias de estrear, então a gente estava completamente imerso dentro do processo, imerso dentro do trabalho, naquele ritmo onde a gente já começa, acorda ensaiando, vai dormir ensaiando, pensando na peça, divulgação e a gente não tinha noção, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Eu tinha uma noção, mas eu não tinha dimensão da coisa. Então, quando não veio uma pessoa, não veio outra pessoa, daí a gente parou para ver, peraí, o que está acontecendo? Porque isso nunca tinha acontecido aqui no grupo. A gente foi entender. E foi muito difícil, porque foi um luto completo, porque imagina, você está no processo, você já está naquela gana de apresentar, já está completamente envolvido de corpo e alma naquilo e de repente você não pode mais apresentar, você não tem previsão de quando vai apresentar. No começo a gente até achou que ia ser 1, 2, 3 meses, 4 meses, depois a gente ia voltar, então a gente estava com um processo latente ainda, a gente continuava ensaiando via videoconferência, treinando todos os dias, e aqui estava uma bagunça, porque foi muito... as pessoas saíram, foram embora, então estava o cenário meio montado, um texto jogado ali, então foi uma coisa bem chocante para mim. Que quando eu descobri que eu realmente não ia apresentar esse ano, eu fiz, e agora? Bom, apesar de cada ator manter os seus trabalhos individuais, né, a gente rompeu com uma prática contínua e intensa, né, uma rotina do grupo, né, o treinamento coletivo, os ensaios. Isso foi um choque, e vem sendo um choque muito grande, né? A gente está tendo que se adaptar completamente a essa situação, né? A gente não pode mais apresentar espetáculos, não pode mais fazer artes cênicas, a arte do encontro, né? Estamos sem poder participar e gerar esse fenômeno teatral que acontece junto com a performance cênica do artista cênico, junto com o público, o espectador, né, que acontece esse fenômeno, gerando a obra cênica. Então é algo bem difícil. Mas a gente teve que rever completamente a nossa programação, a nossa agenda de trabalho. A gente teve que lidar com a situação. No começo foi muito... A gente se assustou bastante, né, com a situação. Então a gente agiu por impulso da emergência, né, das contas do espaço, dos projetos em andamento que foram paralisados. Então a gente teve que adaptar boa parte das ações, né? E
Durante essa pandemia, eu posso dizer que o grupo praticamente está voltado e começou a verticalizar para um processo de pesquisa e investigação interna, né? Uma investigação interna que a gente começou a compartilhar com o público de processos íntimos do grupo, né? Então a gente começou a explorar essa questão da pedagogia, da nossa pedagogia teatral, do nosso fazer, no olhar pedagógico, né? Então a gente acabou produzindo uma mostra de filmes documentários, falando sobre alguns eventos que a gente faz, né? Sobre a Mostra Paulista Teatro de Grupo, sobre a Mostra da Vila Aurora, sobre parte da vivência do intercâmbio que a gente teve nas aldeias, parte da pesquisa para a obra Ainda em Bareté. Pudemos nos revisitar, organizar arquivos, coisas que a gente não tem tempo de fazer normalmente. Então a gente pôde organizar os nossos materiais audiovisuais, escritas, e com isso a gente acabou reanalisando, né, numa linha maior de tempo o nosso processo de pesquisa. Isso foi muito importante. E com esses materiais todos a gente fez um outro filme documentário sobre a história do grupo, né, em cima de materiais de arquivos pessoais, entrevistas, pedaços de cenas, né, de ensaios, de treinamentos. Então foi muito interessante, está sendo interessante nesse aspecto, né? Foi uma forma que a gente encontrou de suprir o impedimento momentâneo da impossibilidade da realização de uma obra cênica, né? E fui buscando descobrir novas coisas, acho que até para não enlouquecer e para continuar o trabalho artístico. Então, eu acho que eu não tenho ritmo, então eu comecei a brincar com uma flauta doce, tocar os instrumentos que a gente tem aqui, brincar, buscar coisas novas onde eu não me sentisse adormecida artisticamente. E daí a gente decidiu produzir uma websérie sobre o processo de pesquisa da peça nova, em partes relevantes com pessoas que participaram do processo dessa obra, para a gente poder preservar, né, pelo menos a essência dessa pesquisa, que foi muito rica para nós, preservar parte da construção da obra, do texto, da estrutura de ação, do processo de ensaio, da construção, da elaboração dos personagens, da encenação. Então foi uma forma que a gente encontrou de manter viva e não perder esse trabalho. E rico nessa questão desses contatos com as nossas próprias origens, com a nossa própria pesquisa e com os trabalhos que a gente faz, algo que até então a gente não tinha experimentado com tanta profundidade. E esse material foi bem relevante porque ele veio no momento que também a gente decidiu, né, de escrever o livro contando sobre os 10 anos do grupo, né? Então esse processo alimentou bastante esse trabalho de escrita, né, da pesquisa, para poder construir esse livro Caminho das Pedras, que também foi lançado há pouco tempo, durante a pandemia. Para mim, o teatro na pós-pandemia vai ser teatro, porque o teatro, para mim, ele nunca perde a sua força. O teatro é uma coisa que é forte, ele só se transforma. Eu acho que a única coisa que vai mudar é a amplificação da temática, né? Nem da temática, por que chegamos até esse ponto de ter uma pandemia. Acho que o que vai mudar é o aumento de discussão, mas tudo se torna discussão dentro do teatro. Bom, primeiro eu acho que a gente vai continuar, mesmo depois das vacinas, a gente vai continuar num processo ainda de experimentação que a gente acabou de iniciar,
está iniciando agora sobre ações cênicas seguras na pandemia, né? Então acho que o pós ainda vai estar muito ainda nesse tipo de trabalho, porque mesmo depois das vacinas, eu acho que essa situação gerou um impacto no público, no espectador, nas pessoas, que o teatro de grupo, a gente mesmo, a gente do Refinaria planeja que vai ser um processo gradual, né? Eu penso muito que a gente vai ter que analisar como que foi esse impacto dessas ações na pandemia, essa questão. Então, acho que primeiro vai ter que ser criada uma situação gradual para que o público se sinta seguro, né? Então, ainda vai estar por isso que eu digo que ainda vai estar nessa relação dessa busca dessas encenações ainda seguras, até o público ir ficando mais à vontade, né? Sentindo mais seguro, os próprios artistas cênicos também, né? E daí, gradativamente, eu vejo que o teatro vai voltando a partir desse processo gradual. A gente vai iniciar agora um processo de investigação, de construção de um objeto cênico durante a pandemia, né? Como lidar com essa questão dos ensaios, do distanciamento, do uso de máscara e a performance, né? Então a gente está planejando fazer um cortejo no começo de 2021 para a gente entender isso, né? É um cortejo que a gente tem a ideia de fazer um rito de limpeza, de purificação e com ações cênicas que reflitam o momento que a gente está vivendo hoje. Sempre foi difícil, agora é uma situação bem complicada que a gente está vivendo, principalmente a gente do teatro de grupo, né? Por mais que nesse exato momento a cidade de São Paulo está nessa categoria verde, né, onde pode abrir os teatros, mas a realidade do teatro de grupo é outra, são espaços pequenos, são espaços fechados, são espaços que não comportam muitas pessoas, né, são espaços onde não tem nem sequer a condição financeira de, a cada apresentação, passar desinfetante, cloro no espaço, uma quantidade grande de álcool em gel. Então, assim, nesse momento é um momento assim que, mesmo tendo permitido, o teatro de grupo ainda não tenha condições ainda de estar voltando com suas atividades presenciais, não, pelo menos dentro do espaço. Por isso que a gente optou por experimentar uma ação fora do espaço, ao ar livre, né, sendo para nós uma opção mais segura dessa experimentação. E o que eu posso dizer é que a gente segue, né? Vamos seguir, continuar trabalhando. Mas, assim, numa pós-pandemia, eu só penso que eu vou voltar a fazer teatro normalmente. É como se fosse algo inevitável. Na minha cabeça, vai acabar e eu vou voltar a fazer teatro. Talvez não, mesmo que não seja aqui dentro, mesmo que seja lá fora. Então, no mundo pós-pandêmico, teatro também.